Amados, a pedido do meu Senhor, esse texto vai ser tratado com vocês, mais especificamente a expressão de João quando ele se refere à nossa fé. Tá? Mas se você continuar lendo até o versículo 5, você vai ver de que fé ele está se referindo. Ok? Associada e subordinada a Cristo. Mas em compensação, a pedido do meu Senhor, nós vamos tratar de problemas aqui, além de doutrina e além de visão bíblica. Tá? Porque grande parte da sociedade religiosa hoje não entende e não compreende o que vai ser falado aqui. A fé por muitos séculos, por muito tempo, na religião ela é tratada como um produto, como um objeto a ser manipulado. Eu quero já identificar especificamente aqui essa atitude humana de querer ser proprietário da fé. Tá? Obviamente a psicologia e a maioria das religiões acreditam que é possível o homem ter uma fé pessoal. Já nos escritos sagrados não. Ele pode ter uma crença, mas uma fé não. Ok? E o pastor, eu vou explicar isso melhor a vocês. Mas em compensação, quando João ele fala nossa fé, dá a entender de que ele está querendo exatamente dizer que se trata de um elemento, de algum estado de espírito ou até religioso, da qual ele se sente proprietário e também endereça isso à igreja da qual ele escrevia. E não tem nada a ver. A abordagem dele, na verdade, está indo para a direção daquilo que certifica a vitória para nós. E a vitória certificada no evangelho que Cristo pregou não se apoia em pensamentos, em atos humanos. Então, no contexto, a gente descobre isso. Aqui, numa leitura rápida, se você não identificar, você pode até de repente deixar passar batido o significado real disso e acreditar na possibilidade de que homens realmente possam ter uma fé própria ou ser proprietário de alguma coisa do tipo, tá? Então, biblicamente falando, há uma natureza de fé anunciada para nós. Mas antes de tudo, eu queria distinguir a questão da fé religiosa com a fé salvadora, porque há uma diferença, tá? Entre aquilo que geralmente os teólogos identificam como credo, ok? Há uma diferença muito grande entre esse credo, essa fé religiosa, da fé salvadora. Mas em compensação, tipos variados de fé, é importante, por exemplo, eu já dizer dois aqui dos mais em destaque. Primeiro, a fé psicológica. Grande parte da psicologia e da psiquiatria acredita que a fé até cura doenças. Vocês já devem ter até já estudado e lido algumas matérias do tipo, que defende que se a pessoa realmente for otimista, aí entra a perspectiva do otimismo, do indivíduo esperançoso, de que se ele tiver um pouco disso, ele pode até mesmo solucionar problemas de sua vida espiritual, de sua vida física. A psicologia ela defende isso, que a religião faz bem, como se fosse uma terapia. E não a psicologia, como grande parte da igreja acredita que a fé é uma pílula que você toma para curar certos demônios internos que você tem dentro de você mesmo. A Bíblia Sagrada é completamente contra isso, porque já está sendo tratado, como vocês podem perceber, a fé está sendo tratada como um produto, como algo que pode ser adquirido de maneira convencional, até mesmo tratado e cultivado de maneira psicológica, né? A pitofria mental, como é que fala? Musculação mental, né? É uma espécie de musculação mental. Tenha pensamentos positivos, né? Desenvolva esse otimismo na sua vida, que isso é muito positivo para você, e isso vai desenvolver, vai te trazer coisas boas, vai fluir para você coisas boas. Então a psicologia entende que fé, nesse sentido, quando ela não está enquadrada em doutrina, mas que ela é um pensamento otimista, ela faz bem para as pessoas. Biblicamente falando, eu não posso fundamentar isso. Um outro destaque que eu queria dar aos amados irmãos, que talvez seja o seu problema, tá? Quando não muito você faz musculação com a mente, como de repente você é isso aqui, né? A fé religiosa. O que seria a fé religiosa, pastor? A fé religiosa é uma transmissão cultural. Muitos de vocês foram educados por família, obviamente tem pai e mãe, e o pai e a mãe se dedicou grande parte da sua infância instruindo e te induzindo você a ser religioso como eles ou a seguir o que eles acreditam. Então muita coisa que eles contaram, muita coisa que eles falaram, eles se dedicaram exatamente a fazer você também acreditar nisso, mesmo que você não tivesse testificações ou um testemunho. Por isso é visto num ângulo de visão
ou fé cultural, tá? Porque é uma transmissão hereditária, é de pai para filho. Isso vai muito contra as escrituras sagradas também, tá? E dentro dessa fé religiosa, além da questão cultural e tradicional, também tem um probleminha que a gente vê dentro da igreja evangélica, que é a visão mística da fé, a visão sobrenatural, o Deus dos milagres. Deus é Deus de milagre, Jesus é um milagre, né? Só que o que acontece? Se a pessoa pega, se ampara na perspectiva de que Deus vai fazer alguma coisa com ele, e acredita nisso, só que ele rejeita a orientação e a doutrina de como chegar a um ato de misericórdia com Deus. Ele acredita muito que Deus pode fazer alguma coisa por ele, mas já ele não tem nada para fazer, a não ser acreditar que Deus possa fazer alguma coisa por ele. Muitos estão vivendo de maneira débil a fé. O movimento evangélico hoje expressa claramente os mesmos erros do catolicismo. Obviamente não na dimensão da heresia que o catolicismo chegou, mas as mesmas habilidades e atrocidades com o evangelho. A igreja evangélica hoje também coopera. Então eu que por muitos anos estive dentro de uma igreja, posso dizer a vocês que é muito difícil realmente você conseguir libertar essas pessoas desse vício, principalmente quando se fala de fé religiosa, tá? É muito difícil, porque são pessoas que na verdade se acomodam nesse enquadro, né? De que o pai e a mãe acreditavam nisso, ele tem que acreditar também. E não importa se é a verdade, tá? Melhor dizendo, não importa se isso é a mentira, se isso está errado, mas porque o pai e a mãe pediu, ele tem que honrar. Uma visão tradicionalista, né? Já aquela questão mística da fé é pior ainda. Você está aqui pregando a doutrina, o cara está levantando a mão para o céu e está dando glória a Deus já pela vitória, mas nem se enquadra naquilo. Que eu me refiro à obediência. Ele já está festejando que ele recebeu uma bênção, mas não tem noção do quanto ele está distante de ser um crente, ou então de ter uma obediência à doutrina de Cristo. Mas de tão viciado que ele está pela bênção, de tão fixado que ele está por aquela expectativa do Deus que faz tudo e todas as coisas. Então eu queria aqui destacar primeiramente isso para vocês, dizer que é lamentável que por muitos anos e muitos séculos, é lamentável que a igreja esteja vendendo fé para as pessoas. Como muitas vezes dentro da igreja, em púlpitos, homens disseram: se você não tiver fé, eu tenho fé. Aonde isso está escrito? Que a fé dele vale alguma coisa para você? Aonde está escrito que ele pode transmitir isso para você? Que ele tem poder para te representar na fé dele. Aonde isso está escrito? Não está escrito, não tem isso. Então meio que gerou também uma fé institucionalizada, aquela coisa toda, minha igreja é tal e meu pastor é tal e eles me representam. Já não é mais Jesus, não é mais a mediação da cruz, é a igreja e o pastor. Então a coisa é muito séria. E qual a preocupação? Todos eles que se enquadram nisso que eu estou falando, todos eles estão cortados de uma possibilidade de se salvar e de sequer receber uma graça com Deus. Essa deformidade, essa visão genérica da fé, a causa disso é que essas pessoas vão fracassar qualquer iniciativa ou tentativa de buscar a Cristo. Porque é uma fé que não tem orientação, não tem conteúdo doutrinário. São meras motivações. Por isso, mera fé. São crendices, não fé. E a preocupação é essa. Não é que eu estou querendo pisar na tua marmita e acabar com a tua felicidade. Não. Que se a Bíblia é a Escritura Sagrada e é a Palavra de Deus, então nós temos algo aí muito sério nisso, do controle sobre a fé. Porque se isso foi controlado pelo indivíduo ou pela igreja, Deus não irá honrar e sequer responder a nenhuma atitude ou nenhum propósito que tenha isso: psicologia religiosa e tradicionalismo.
Então nós temos que consertar isso. A minha preocupação é você, que se respalda em igreja, que se respalda em pastor, que se respalda em instituição, ou até em você mesmo, ou até mesmo nos estímulos, né? Uma aguinha jorrando aqui do púlpito, você tem que ficar ouvindo aquele barulhinho de cachoeira para você sentir aquela tranquilidade. Alguns até dizem: eu não gosto da igreja que grita, da igreja que fala alto, eu gosto da igreja silenciosa. Se tranca no quarto. Se o teu problema é esse, compra uma casa dentro da caverna, entendeu? E vai morar lá, filho. Agora, eu gosto desses caras que gostam do silêncio dentro da igreja, admiram a igreja silenciosa, vão em baile funk, vão no carnaval, vão no forrobodó, no arrasta-pé, mas na igreja não pode ter barulho. O pastor está tocando rock, alguns dizem, está tocando muito alto, mas gosta do Roberto Carlos, né? Erasmo Carlos. Eu nem sei cantar, é quase da minha época, mas não sei cantar nenhum para tirar um barato agora. Eu queria tirar um barato, mas não consigo. Não vou ter essa competência. Mas em compensação, vocês precisam entender e compreender o que eu estou falando aqui. Esses estímulos, estas motivações, esse positivismo, toda essa perspectiva vai lançar esse pessoal dentro de um abismo de fracassos, que tudo vai resultar nisso, na desistência, no abandono de qualquer perspectiva de algum dia esses homens quererem buscar a Deus. As igrejas já estão se esvaziando, as igrejas já estão sendo evitadas por muitos motivos: o materialismo, os escândalos e o fracasso também. Alguns nem profecia mais acreditam. Eu não acredito em profecia, eu não acredito em profeta, como se ele tivesse direito de dizer não acredito. Porque quem tem que dizer isso para ele, se ele deve crer ou não, é Deus, não ele. Mas a que ponto chegamos? Porque na medida que as pessoas conhecem o errado, elas recebem o errado. E se isso cresce em proporções, vai chegar uma hora que ela não vai acreditar mais em nada, dar valor sequer para as escrituras, ou para uma revisão, para o entendimento do que ela errou, do que ela precisa consertar, e etc, etc. Então entendam e compreendam o que eu estou falando aqui. Como o evangelho não é um produto, a fé também não é. E isso tem que ser tratado com natureza, com raiz de acontecimento. De quem surgiu, para que é isso, porque isso foi proporcionado, porque isso foi anunciado, quais os objetivos em torno desse pensamento, dessa expectativa, dessa determinação, dessa dinâmica. Porque Jesus dá isso, amparo. Ele dá o amparo. Só que nós não podemos negar, meus irmãos, nem a fé e nem a doutrina.